Bom, boa noite então para todos, que Jesus nos abençoe em mais um momento de estudos aqui pelo NEP Paulo de Tarso. Sejam todos muito bem-vindos, os que estamos aqui assentados nessa mesa, os que nos acompanham aí de trás, né, os espíritos também que participam do estudo, os que nos acompanham de casa. Que Jesus envolva todos nós, que as reflexões nos possam ser muito proveitosas, dando sequência aqui à nossa abordagem dessa passagem que nós intitulamos Falsos Profetas. Nós estamos, então, só para recapitular, no capítulo 4 da primeira epístola de João, mais especificamente dos versículos de número 1 a 6. Nós demandamos aí 2 reuniões para estudarmos o versículo 1, depois mais 2 reuniões agora, né, para estudar o versículo 2. A gente teve uma pausa aí de uma semana no meio, e semana passada a gente já abordou algo aqui do versículo 2, trabalhamos muitos temas, assim, muitas coisas, né, interessantes, e hoje nós vamos dar sequência, porque consideramos que ainda tem algo a mais aqui para a gente extrair desse versículo, especialmente no que diz respeito àquela questão da carne ou da encarnação, do papel da encarnação dentro do programa divino conforme o Espiritismo. Então a gente vai fazer uma breve recapitulação para lembrar alguns argumentos que surgiam tanto no cristianismo primitivo quanto aos tempos do Espiritismo contra a ideia da encarnação como sendo o plano principal, digamos, da evolução. E aí vamos mostrar como que os espíritos, como que Kardec trataram o assunto, mostrando que sim, a encarnação, passar pela carne, é parte sine qua non do processo evolutivo de todo espírito. Então vou ler aqui novamente o versículo e aí a gente começa. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Essa versão do João Ferreira de Almeida, versão da Bíblia de Jerusalém. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Maravilha. Então, tentando sumarizar os assuntos que nós tratamos na última reunião, alguns até mais complexos, né? Mas para a gente também poder avançar aqui hoje, um ponto que nós nos aprofundamos bem, assim, dedicamos um bom tempo a ele, foi justamente sobre essa expressão Espírito de Deus. A gente trabalhou ela servindo-nos basicamente de um texto de Kardec que está no livro A Gênese, né, capítulo 2, quando ele analisa ali a natureza de Deus, especialmente no item 19 desse capítulo, quando ele fala dos atributos de Deus. Uma síntese assim muito bela, muito eloquente que Kardec faz acerca dos atributos de Deus, porque ele precisa ser aquilo, porque ele não pode deixar de ser aquilo e porque esses atributos são o critério mais infalível, o eixo principal que nós temos para analisar tudo que nos chegue. E ele fala até em psicologia, em filosofia, em moral, em religião, aquilo que diminuir, arranhar que seja ou negar um dos atributos de Deus não pode estar com a plena verdade. Então a gente até citou um exemplo de como Kardec serviu-se disso para compor a doutrina espírita, no caso da reencarnação. A gente falou desse método lógico de que ele se serviu, que é conhecido como redução ao absurdo, ou prova pelo absurdo, né? Reductio ad absurdum, em que eu trabalho uma hipótese e se essa hipótese, a partir dos seus desdobramentos, me leva a uma conclusão ilógica, ou seja, algo absurdo, eu concluo então que a hipótese que eu assumi não é válida, que ela é falsa. Isso é extremamente utilizado na matemática, na filosofia, e Kardec aqui se serviu bastante disso. Então, ao conjunto de critérios que a gente vinha conversando, que a gente vinha apresentando, critérios de análise das coisas, a gente ajuntou mais os atributos de Deus. Tínhamos falado sobre o próprio Cristo, a natureza do Cristo, falamos também sobre a linguagem, algumas características mais específicas em torno das comunicações, que vimos lá em O Livro dos Médiuns, a escala espírita, outro recurso que está muito associado, no fundo, ao próprio Evangelho, né, ao padrão moral do Evangelho. Tudo isso são critérios que o Espiritismo nos traz para lidarmos com esse intercâmbio, para não estarmos assim desprotegidos, desprovidos de elementos que nos ajudem a ter discernimento, até que nos protejam de processos de fascinação, por exemplo, de engodo, de ilusão que possam surgir.
tanto para com desencarnados, né, principalmente aqui no caso do Espiritismo, mas também para com quaisquer encarnados aí e ideias que eles defendam. A gente também entrou na questão da carne, falamos do verbo confessar no sentido de reconhecer que o Evangelho é algo possível e necessário de ser vivido, não ver na carne um obstáculo intransponível, não encontrar ali justificativas para não viver e aplicar o Cristo. O fato dele ter vindo à carne transmitiu algumas mensagens para nós, tanto de que a carne, a matéria, é parte do processo evolutivo, quanto de que ela não é um obstáculo intransponível à vivência do seu Evangelho. Então, foram mensagens que ele transmitiu, e confessá-lo é justamente reconhecer isso, o valor da encarnação, mas também não dar à encarnação mais do que lhe compete, mais à matéria do que lhe compete. E, finalmente, a gente tratou também da questão do gnosticismo, né, de Rusteng, aquela defesa que ele fez e que os gnósticos, algumas correntes gnósticas faziam, de que Jesus não teria encarnado, que ele teria sido um agênere, conforme a definição de Kardec no Livro dos Médiuns e no livro A Gênese. Um agênere é aquele que tem a aparência da encarnação, mas que não está encarnado. Seria similar a um espírito materializado, só que o agênere seria algo que perdura por mais tempo do que uma materialização. Então, alguns defenderam isso, e muito disso associado ao argumento de que a matéria em si seria pecaminosa, então o Cristo não poderia ter partilhado a matéria. E aí a gente entrou nessa seara, que será mais propriamente a seara de hoje, da nossa relação com a matéria, a necessidade da encarnação e tudo mais que a gente foi falando. Alguém gostaria de trazer algum outro ponto, alguma dúvida, algo que ficou em aberto? Porque a gente vai seguir dentro dessa linha da questão da matéria e da sua finalidade na evolução. Alguns estudiosos lá atrás, desprezavam a matéria, Arthur? Falavam que o corpo era até vergonhoso, alguns estudiosos. Sim. Então, não viam como a matéria, o corpo, como um meio de evolução, que a gente tem a necessidade dele para a nossa evolução. Sim. Isso começa, como a gente mencionou, lá atrás, com os gnósticos, Talvez a gente poderia recuar até mais do tempo, mas vamos ficar aqui nos gnósticos. E eles tinham uma visão quase que dualista mesmo do universo, em que o reino espiritual, o mundo espiritual, seria o reino divino, e o reino da matéria seria o reino do adversário de Deus, seria algo pecaminoso mesmo, satânico, Então, quase que uma visão dualista mesmo da vida, em que dois deuses se digladiavam, lembrando de outras visões aí, espirituais que tinham esse maniqueísmo, essa visão dualista do universo. Então, o gnosticismo ele foi combatido pelos primeiros cristãos, principalmente os pais da igreja, Irineu de Lyon, por exemplo, tem um livro muito famoso na história da teologia, Contra as Heresias, em que ele fala disso. O próprio apóstolo Paulo já tratava disso, o próprio João aqui na sua carta está endereçando isso, mas é interessante notar que isso de alguma maneira acabou participando da história do cristianismo, porque dentro da concepção que nós estabelecemos, a gente criou uma relação com o corpo, com a matéria, meio conturbada mesmo, tanto que no seio do cristianismo, em alguns momentos ali, essa ideia de adquirir espiritualidade por meio da maceração do corpo, de um ascetismo excessivo, até extravagante, isso teve espaço, às vezes ainda até tem espaço, mas acabava aproximando-se um pouco dessa visão do gnosticismo, em que a matéria em si seria a fonte do pecado, e não a nossa relação desajustada com ela. Então, o problema não está nela, mas na nossa relação desajustada com ela, que é o conceito de carne em Paulo, sobre o qual nós falamos. Quem lê Paulo superficialmente fala, nossa, então ele é gnóstico, porque ele fala da carne como se a carne fosse, mas é que para ele a carne ali não é a matéria em si, mas essa relação desajustada com a matéria, Se a gente vê os atributos, essa crença de que a carne faz a gente é uma coisa ruim em si, fere os atributos divinos. Se a gente for ver o que é o mal, o mal é quando a gente se afasta das leis divinas. Deus não fez o mal, ele é bom, não tem como ele fazer o mal. E se a gente entende que Deus criou espírito
espírito e matéria, como que ele pode ter criado uma coisa que por si só já é ruim e que perverte outra parte da criação dele, que é o espírito? Exatamente. Aí buscando um subterfúgio aí, né, nessa visão panorâmica sobre a criação, alguns conceberam então a ideia de que a matéria ela seria somente para os espíritos já falidos e não para todos. Aí a gente começou a endereçar essa questão por meio de um comentário de Kardec, na verdade uma pergunta que ele faz ao espírito de São Luís, lá no capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, chamada Necessidade da Encarnação, essa passagem. E aí ele perguntou: a encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? A gente até comentou, por que Kardec faz uma pergunta desse tipo? Quem se lembra? Porque tinha uma corrente que acreditava que a encarnação seria uma punição direcionada ou destinada somente a espíritos falidos. A gente vai ver isso melhor hoje por meio de alguns textos da Revista Espírita. Então ele faz a indagação já buscando responder esse tipo de coisa, esse tipo de ideias que corriam. Assim como João coloca isso aqui na carta dele para dar uma resposta a essas ideias que começavam a correr na comunidade nascente, né? Buscando nos aproximar de uma visão mais equilibrada sobre relação entre corpo e espírito, ou elemento espiritual e elemento material, como está descrito aqui no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente vai na mensagem Cuidar do Corpo e do Espírito, que é o item 11, essa é uma mensagem muito interessante porque o espírito que atrás, que é o espírito de Jorge, ele fala exatamente desses dois extremos. Uns que tudo dão ao corpo e outros que desprezam ao corpo querendo tudo dar ao espírito, sem reconhecer o valor do corpo e construir uma relação sadia entre espírito e corpo. Então, foi isso que nós falamos. A gente já entrou nesse tema necessidade da encarnação, a gente leu lá a mensagem, né, a resposta bem lúcida de São Luís. Kardec faz um comentário até comparando a uma escola, e ele fala assim, olha, aquele que é o aluno rebelde, que não quer estudar, ele vai ficando mais preso, ele vai demorando mais a subir os degraus, né, a passar de série. E é aí que a encarnação torna-se, entre aspas, uma espécie de castigo ou uma consequência infeliz por conta dele próprio, que está retardando o processo. Poderia ser muito mais rápido. E o objetivo, inclusive, da gente estudar, da gente entender a vida, a finalidade da vida, os valores do Evangelho, é acelerar o processo evolutivo, para que ele não precise ser tão moroso, tão doloroso, tão cheio de curvas. É o que João Batista diz: endireitar os caminhos do Senhor, tornar retas as suas sendas, evoluir mais conscientemente. Então foi isso que ele falou aqui, dentro da necessidade da encarnação. Hoje nós vamos seguir nesse tema, primeiro passando aqui pelo Livro dos Espíritos, para depois irmos à Revista Espírita. Temos alguns textos bem interessantes aqui. Vamos lá. Por que vocês acham que Deus fez as... É até pretensioso, né, perguntar isso. Mas por que vocês acham que a matéria, a passagem pela matéria está dentro do plano divino? Qual a finalidade do Espírito vir à matéria? O que vocês pensam? Eu acho que talvez seja justamente para a gente assim, aferir em até que medida o espírito em si está preparado para realmente vencer os obstáculos que o aproximam de Deus, que impedem a gente de chegar até Deus. Tem só de obstáculos também. A matéria te impõe necessidades que, para você buscar sobre elas, te gera progresso. Aí sim, ambas as coisas são muito importantes. Isso que a Fê mencionou começa a valer mais à medida que o espírito já caminhou um pouco. Quando ele ainda é muito jovem, vamos dizer assim, do ponto de vista, está desabrochando a sua razão, a aferição ali para ele ainda é meio difícil, porque ele ainda está começando a construir o próprio discernimento moral, a própria capacidade de escolher e tal. Mas à medida que o tempo vai passando, aí sim a matéria ela vai tendo também essa outra função de aferir o quanto ele já foi consolidando certas conquistas. Mas primordialmente, a grande função da matéria vai girar em torno disso que a Van
mencionou. Ou seja, o espírito sujeito à experiência material, ele vai estar sujeito a determinadas demandas, estímulos, que vão acionar nele movimentos, processos, habilidades que visam justamente a sua evolução. Então, à medida que o elemento espiritual se vincula ao elemento material, isso propõe a ele determinados estímulos ou necessidades que, no anseio, na ânsia de buscar satisfazê-los, isso vai gerar desenvolvimento, isso vai gerar progresso. Um exemplo. Tem que trabalhar para... Esse é mais recente, assim, né? Se a gente pensar lá nos primórdios, você tem que comer. A primeira coisa, você tem que comer. Você tem que comer e beber água. Você tem que se proteger das intempéries. Então, você vai ter que aprender estratégias, táticas, desenvolver instrumentos, ferramentas para caçar, para juntar alimentos, saber qual alimento você vai colher. Então, você vai construindo com isso que é inteligência. Você vai desenvolvendo habilidades, você vai desenvolvendo memória, você vai transmitindo isso para outras gerações, começa a se ter esse aspecto gregário também de coletividade, de reunião, de viver em sociedade. Eu já li alguma coisa como o estômago é a alavanca que gera progresso no mundo. O estômago, eles colocaram isso. Ele pode ser alavanca, mas muitas vezes ele é uma âncora também, viu, da evolução. No início ali, ou até a justa medida, ele é alavanca. A partir do momento, ele é âncora. Quando passa a haver abuso, aí... É o coração domado e não... Exatamente. Mesma coisa o sexo. Dentro dos limites do equilíbrio, ele alavanca o desenvolvimento do espírito, do progresso, a energia criativa e movimento. A partir de um determinado momento, ele se torna uma amarra extremamente difícil para o espírito, se ele se entrega aos excessos. Então, tudo que diz respeito à matéria e necessidades tem a linha tênue do equilíbrio, que é, a Van lembrou ali a questão em torno do corcel, das paixões, né, que está no Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai falar das paixões com os espíritos, eles falam isso, olha, toda paixão, ela nasce de uma necessidade que foi exagerada. Na raiz de toda paixão tem algo que é bom, que é algo que é natural, mas que foi excedido, foi levado a um excesso, a um extremo, passou do equilíbrio, e aí vira paixão, aí vira o corcel indomado, que ao invés de ser a força que nos impele ao progresso, leva-nos à queda num abismo. Daí a expressão paixão desenfreada. Também essa ideia, são forças da alma que saíram de controle, como a natureza, né? A gente está vendo lá o caso agora dos incêndios, né? Mais uma vez no Pantanal, essa época de seca sempre costuma ter isso, a gente viu a questão da inundação, né, no Rio Grande do Sul. São forças da natureza extremamente úteis, o fogo, a água, quando sob controle, mais uma vez fora de controle, são altamente destrutivas. Mesma coisa as nossas forças internas, extremamente úteis quando governadas, extremamente destrutivas quando desgovernadas, né? Estudando a natureza, nós estamos estudando a nós mesmos. Exatamente, porque a lei é una. A gente respondeu a Maju semana passada, falando dessa unidade que vigora em toda a criação, é isso, a lei é una. Então, os mesmos princípios que se aplicam à realidade do espírito, você vai conseguir lê-los também nos aspectos da natureza. Diga, vai. Em relação também à utilidade da matéria, não tanto no princípio, mas mais depois de algumas reencarnações, também é interessante porque ela permite espíritos de diferentes níveis conviverem. Exatamente. Porque a gente não ia conseguir conviver com todo mundo que a gente precisa, tanto mais avançado quanto mais atrasado no plano espiritual, porque já está no ponto da mesma vibração, mais ou menos, né? Sim. Isso também a possibilidade diz que a ceia recomeçar e tanto para a convivência com os outros, quanto para a própria consciência, né? Sim, então essa homogeneização no plano da vivência que a matéria possibilita, que o mundo espiritual não possibilita, é outra finalidade essencial dela,
que entra dentro desse jogo de estímulos que ela vai gerar. Então, você vai conviver com espíritos mais diversos, desde os mais evoluídos, que vão te gerar espíritos positivos, estímulos positivos, até aqueles menos evoluídos, que também vão te gerar estímulos positivos, se você souber lê-los como estímulos positivos, né? A dificuldade de convivência, eu posso lê-la como algo extremamente ruim, ou eu posso lê-la como um estímulo positivo ao desenvolvimento da virtude. Então, tudo isso serve ao processo de ativação de potências do espírito. Depende do nosso olhar e da nossa atitude diante das situações, né? Exatamente. E aí a gente vai entrar num outro elemento fundamental dentro de tudo isso, que é o livre-arbítrio. E a relação de livre-arbítrio com a experiência na matéria, né? Que é a questão da carne é fraca, por exemplo. Aí, esse é um ponto que a gente vai tratar em termos da responsabilidade moral, das escolhas que se faz estando na matéria. Então, eu vou ler aqui a questão de O Livro dos Espíritos, né? Vale mencionar também o outro ponto importante que a Van enumerou ali, o processo do esquecimento, que também entra dentro desse propósito dos estímulos. Ou seja, o que é o esquecimento temporário? É um filtro de estímulos. É a sabedoria divina que diz assim, olha, ele não precisa desse tipo de estímulo agora, porque eu quero que ele esteja mais atento a outros tipos de estímulo. Então, eu vou momentaneamente torná-lo surdo, torná-lo inalcançável pelos estímulos do pretérito, certas lembranças, para que ele esteja mais atento a estímulos agora que ele vai viver na matéria de novo. Então, um filtro, uma espécie de filtro de estímulos, permitindo que o espírito viva só aqueles que serão mais úteis para ele no momento. É a bondade divina, né? Dando uma trégua. Uma trégua, exatamente. E muitas vezes espíritos que já progrediram muito num determinado terreno, digamos assim, grandes músicos, né, que são fenomenais, têm a tendência de reencarnar em contato com a música, de novo mergulhar com tudo nela, né? Eu não me lembro qual foi o espírito de um desses compositores famosos, mas eu li que ele pediu para que ele não tivesse esse contato, para que ele reencarnasse num local que não lhe oferecesse oportunidade para esse contato, para desenvolver, digamos assim, outras virtudes, outras capacidades. A Fer sabe quem é. Enfim, né? A Fer sabe quem é. É o Chopin. É o Chopin, eu me lembrava. No livro da Ivone do Amaral Pereira, ela que era muito amiga dele, né? Ele menciona isso. Aliás, ele havia sido artista em diferentes áreas, em outras encarnações, né, como Rafael Sanzio, o pintor, e como Ovídio, o poeta, lá na época do Império Romano, na época de Roma, melhor dizendo. Sempre nas artes. Sempre nas artes, né, nas 3 artes, e ele falou, não, agora eu preciso cessar e desenvolver outras áreas. Então, o esquecimento para ele, a espiritualidade trabalha o mapa reencarnatório dele, digamos, abafando, né, aquele tipo de estímulo, até fazendo com que ele esqueça momentaneamente aquelas habilidades, não que as perca, mas para que ele consiga focar em outras coisas. E que filtro de estímulo também tem a infância, né? Exatamente, mesma coisa. Então, ó, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Respondem os benfeitores, Deus lhes impõe. Uma das poucas vezes que a gente vê esse verbo na codificação associada a Deus, né? Deus lhes impõe a encarnação, ou seja, é sine qua non. Nenhum espírito escapa do processo encarnatório. Veja, há uma diferença aqui, falar encarnação e reencarnação. Qual que é a diferença? Como Encarnação é a primeira, né? É mais do que isso. Qual que é a diferença entre encarnação e reencarnação? Porque tem a mesma pergunta aqui, né? Aqui a pergunta é qual o objetivo da encarnação? Tem outra pergunta de Kardec que ele fala, qual a finalidade da reencarnação? Seria assim, você passar pela série direta ou você reprovar e ter que refazer alguma coisa do tipo? essa reencarnação. Vamos pensar assim, ó, quando eles perguntam, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, ele está perguntando no fundo o seguinte, por que o espírito tem que vir à matéria? Quando pergunta-se qual o objetivo ou finalidade da reencarnação por que ele tem que vir muitas vezes à matéria? Então, aí ele está falando de Jesus, porque ele reencarnou, porque Jesus não reencarnou. Ele reencarnou antes, ele encarnou na Terra, mas ele reencarnou antes. Como Jesus, ele encarnou. Mas veja, aqui, ó, a pergunta é qual o objetivo da encarnação dos espíritos?
No caso de Jesus, a encarnação dele já não se enquadra mais aqui nesse caso. Por quê? Ele já cumpriu tudo que dizia a respeito da matéria. A encarnação dele foi esporádica, circunstancial, a título de missão. Sim. Entendem? Agora, a pergunta de Kardec é o seguinte: por que para evoluir, o espírito precisa ir à matéria? Isso é a pergunta. Qual o objetivo da encarnação? Por que ele tem que ir à matéria? E aí depois ele vai perguntar, então, ele vai muitas vezes à matéria? Com que fim? Então, há uma diferença, A né? encarnação porque ele é mais simples e ignorante, não seria ele não. Então ele tem que... Mas A talvez, encarnação, agora a reencarnação... mas talvez ali na encarnação está mais para ser um processo de deixar as pessoas aprenderem com ele, que é um tipo de... O caso de Jesus aqui, ele é um pouquinho fora do... de missão. Sim, no caso dele é uma missão. A reencarnação não é porque ele não desenvolveu os estímulos? Exatamente. Então, assim, A encarnação, Ele já tem todos os estímulos. agora a encarnação que eu estou É. indo, né? a reencarnação, como a Flávia... Ele já teve contato. O caso do Cristo aqui, ele é a parte por hora. Vamos deixar ele no outro quadradinho, porque ele já fechou. Porque ele já fechou o ciclo, tá? Porque Jesus já ressuscitou. Vamos entender aqui, o processo. Jesus, vamos pensar que eu tenho um processo, e Jesus ele já está no final do processo. Nós estamos pensando sobre o início do processo. Então, assim, o que a Flávia falou da reencarnação é o desdobramento natural da encarnação. Então, uma coisa é eu tentar saber e entender por que o espírito precisa vir à matéria. Isso diz respeito à encarnação. Outra coisa é eu buscar entender e saber por que ele precisa vir muitas vezes à matéria. Isso diz respeito à reencarnação. Claro que uma coisa está associada à outra. Mas a primeira questão é a encarnação. Por que ele não poderia evoluir só no mundo espiritual? Essa que é a questão, né? Por que ele vem na matéria? Aí depois eu vou pensar, por que ele tem que vir mais de uma vez à matéria? Porque ele poderia vir à matéria uma vez só e beleza, que é o que a teologia tradicional considera. O espírito vem uma vez só à matéria e pronto. O espiritismo vai propor ir além disso. Ele tanto vai falar que precisa vir à matéria, mas ele vai falar não só uma vez, mais vezes, né? Então, por hora, qual o objetivo da encarnação? Vir à matéria. Então, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Então, aqui entra o caso do Cristo. Para ele, a encarnação dele na Terra já era de caráter missionário. Missão, pura e simplesmente. Mas as encarnações que ele teve, todas as outras antes, no processo evolutivo, eram encarnações como as que nós temos agora. Então, todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Então, o que está sendo dito aqui para nós? Uma coisa que está implícita aqui. Se eu preciso suportar todas as vicissitudes da existência corporal, isso pressupõe o quê? Que eu tenho que vir mais de uma vez. Dá para experimentar todo tipo de vicissitude numa só? Não dá. Então, veja que dentro do tema da encarnação já começa a brotar a ideia de que não pode ser uma, já começa a surgir naturalmente a ideia de que tem que ser mais de uma. E ao mesmo tempo, ao falar dessas vicissitudes, os espíritos estão falando justamente desses estímulos que a Vanessa mencionou. Então, uma convivência difícil é uma vicissitude que no fundo é um estímulo que desperta no espírito mais paciência, mais compreensão de si, dos outros, ao longo do tempo. Outro tipo de vicissitude, você ter que alimentar o seu corpo, sentir fome, é uma espécie de vicissitude. Isso te impele a buscar meios de prover o seu corpo. Daí surge o trabalho, daí surgem as interações sociais. Manter o seu corpo saudável é uma outra espécie de vicissitude. Você vai ter que lidar com enfermidades. Na busca por curas, processos de cura e manutenção de saúde, você desenvolve mais uma série de coisas. Então, quando eles falam vicissitudes, eles estão falando, olha, a impermanência da matéria te impõe uma série de desenvolvimentos que você tem que fazer para manter o corpo vivo. Por isso que o instinto de conservação é tão importante. A partir de uma certa medida, ele pode
se tornar excessivo, né? Mas ele cumpre um papel essencial, porque no anseio de manter o corpo vivo, você tem que fazer uma série de desenvolvimentos. Então, é muito interessante pensar como é que é a lógica, né, da obra divina em propondo a questão da encarnação. Estou me lembrando de um capítulo de Obras Póstumas bem interessante, que é comparado o espírito como aquele cara que vai atravessar uma floresta. Ele sofre uma porção de dificuldade, chega do outro lado, como não tenha muita experiência, todo arrebentado e tal, aí ele tem uma clareira, digamos assim, um espaço. Isso. Aí ele tem que ingressar numa segunda floresta, que seria uma outra reencarnação. Já com algumas experiências mais, ele vai evitar algumas dificuldades, mas ainda vai cair em outras. E assim por diante, a cada floresta ele vai se aprimorando como aquele viajor de florestas lá. E quando ele atravessa todas as florestas, chega lá no cume, se eu bem me lembro, é isso mesmo. Aí é dito a ele, e agora, o que eu faço? Agora você volta para ajudar aqueles que estão atravessando as florestas pelas primeiras vezes, ou alguma coisa assim. Porque ele já tinha toda a experiência, já tinha vencido todas as dificuldades, os abismos e tal, e ele tinha então que orientar, assim como quando ele graçou todas essas reencarnações e a cada floresta ele encontrava pessoas que falavam, não vai por ali não, que ali você vai se machucar, pega por aqui que é mais fácil, que é aquele espírito que já voltou e que está te indicando para você evitar escolhas desnecessárias na vida. Eu achei fantástico Sim. esse capítulo do Obras Póstumas, é muito bonito. Acho que chama Caminho da Vida, algo assim. É muito bonito mesmo a alegoria, né, de que Kardec se serve para ilustrar esse processo das Ele tinha uma encarnações. capacidade para fazer comparações, utilizar exemplos, assim, eu acho admirável, particularmente esse aspecto de Kardec. É o pedagogo, né? Lógico que secundado por uma espiritualidade superior, mas que capacidade de fazer comparações, e a gente encontra sempre isso, né? Muitas são, né? Você olha e fala, nossa, que maravilha de exemplo que ele deu aqui, né? Capacidade do codificador. Vamos lá, Marina? Boa noite, pessoal. Eu fiquei pensando que a gente vive num mundo muito material, assim, que a matéria é muito grosseira. E considerando que a encarnação estar encarnado na matéria, que existem vários níveis de matérias mais sublimadas, a gente entende então encarnação somente nesses mundos mais primitivos de provas e expiação, ou também nos outros mundos que são mais etéreos, também há encarnação. Assim, a dúvida é, quando a gente para de encarnar? Só quando é puro, mas mesmo assim vimos Jesus. Mas essa seria mais ou menos a questão. Excelente questão, querida. Nós até comentamos na semana passada sobre as encarnações em orbes mais elevados que a Terra. Alguém até lembrou aqui o caso de Maria João de Deus. Foi você, Raoni, né? O Raoni lembrou o caso da Maria João de Deus, em que ela visita um determinado orbe lá que não é mencionado, em que os encarnados desse orbe tinham mais lucidez espiritual do que ela que estava desencarnada visitando aquele orbe. Então eles conseguiam ler os pensamentos dela, por exemplo, que estava desencarnada, eles estando encarnados, ao passo que ela não o conseguia fazer. Mostrando que a encarnação, ela sim vai graduando-se em expressões inúmeras, né, incontáveis mesmo, até a condição do espírito puro, em que de fato ele não precisa mais de qualquer vínculo ou liame com a matéria, a não ser em casos excepcionais, como o de Jesus, por pura missão, né? Não era uma necessidade mais para o Cristo, não é uma necessidade, não há qualquer vínculo com a matéria mais, nem mesmo encarnações mais sutis, mas ele pode vir, né, a título de uma missão, especialmente uma missão desse caráter que ele assumiu. Então a encarnação, ela vai seguir ainda por muito tempo conosco, teremos experiências aí encarnatórias em outros orbes que sequer conseguiríamos descrever agora. A gente até mencionou que em alguns orbes o estado encarnado lá às vezes é menos materializado que certos estados desencarnados aqui, tal a grosseria ainda dos fluidos perispirituais de que nos servimos num planeta como a Terra. Então a gente vai servindo muitas vezes, por muito tempo, desses invólucros, até que um dia prescindamos deles, né?
que é o que está lá no Livro dos Espíritos, que se torna o espírito depois da sua última encarnação, espírito puro, espírito bem-aventurado. Então, aí ele já não tem mais essa necessidade de encarnar, seja qual for o molde da encarnação. Seguindo aqui na resposta, eles dizem: a encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Cada um vai ocupar uma parte, vai ter uma função dentro desse concerto que a matéria propicia, espíritos dos mais diversos graus, cada um vai encontrar o seu papel ali. Para realizá-la, que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então o corpo vai ter uma correlação com a matéria essencial desse mundo, inclusive o corpo perispiritual vai ter uma associação com a natureza fluídica desse mundo. Então, os espíritos que vivem em orbes mais elevados, ao virem para a Terra, eles têm que se revestir do fluido da Terra. Então, seu perispírito fica um pouco mais denso em comparação ao perispírito que eles apresentam nos seus planetas de origem. Júpiter, por exemplo, né? O São Luís era um espírito de Júpiter que vinha à Terra contribuir com a codificação. Para realizá-la, então, eu já falei isso, cumprindo aí daquele ponto de vista as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então essa é a definição dos espíritos do porquê da encarnação. A gente vai desdobrar mais aqui a partir de um texto da Revista Espírita. Mas antes eu queria ler mais uma pergunta, que é a seguinte. Olha o que Kardec indaga: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Então, de novo, entra nesse tema. Os que escolheram bem desde o princípio precisa passar, ou é só o caminho dos que não escolheram bem? Resposta: todos foram criados simples e ignorantes. O que os espíritos estão fazendo aqui? Eles estão apontando para quê? Quando eles falam, todos foram criados simples e ignorantes. Uma igualdade na criação divina. Que diz respeito ao quê? Que a gente falou semana passada? Justiça divina. A um atributo de Deus. Então, quando eles falam, todos foram criados simples e ignorantes, o que eles estão falando? Analisa em termos do atributo de Deus. Poderia ser diferente? Todos foram criados simples e ignorantes. Então, o caminho tem que ser o mesmo para todos. Claro, levando em conta as escolhas do livre-arbítrio. É como se ele estivesse dizendo, não há seres criados à parte. Exatamente. Não existem seres especiais, privilegiados, etc., no concerto da criação. Essa é a diferença do olhar que outras crenças têm sobre Jesus. Exatamente. Ou sobre os anjos. Jesus e os anjos seriam seres criados de maneira distinta dos seres humanos. O Espiritismo ele vai colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Com todo respeito à expressão, no sentido de que todo mundo partiu do mesmo lugar. Todos os que são anjos hoje, arcanjos, ou o nome que queiramos, Cristos, começaram lá atrás, simples e ignorantes. Partiu antes, né? Vamos dizer, sim. Chegou ao reino nominal antes, mas teve sim. que passar por toda a fieira de encarnações. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal, nos estímulos. Deus que é justo, eles fazem questão de frisar mais uma vez, Deus que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Porque os anjos criados dentro dessa concepção que a gente criou na teologia tradicional, eles estão lá gozando desses atributos de felicidade, né, desse gozo inalterável dos céus, sem terem que sofrer com as tentações que nós, os humanos, aqui estamos em luta. Então, fica sempre essa margem de questionamento sobre Deus. Por que não me fez anjo? Exato, por que não me fez anjo, né? Por que o Gabriel você já fez anjo e o Roberto e o Arthur aqui fez... Nós temos um caso na evangelização que o menino não aceita. Que ele não é anjo? Que Deus não criou. Pronto. Gente, tem muita gente que... Simples e ignorante. Por quê? Porque não tem ninguém que faça. Por que deu trabalho para Principalmente o ignorante. Estou ofendido com esse ignorante. Não conseguiu ainda. Só o tempo. Não conseguiu. Só o tempo. Aí Kardec, né, já prevendo talvez questionamentos, ele põe uma questão dentro dessa mesma questão A. Mas então de que servem os espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? O que eu ganho, né? O que eu ganho? Resposta:
eles alcançam mais depressa o objetivo. Aí tem mais coisas aqui, né? Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Então, sua vida só é tão sofrida ainda porque você ainda tem uma série de imperfeições às quais muitas vezes nos apegamos. Né? E tem também o caso da Alcione lá, que ela estava, né? Sim. Que ela já estava lá em Sírios, né? E ela veio para ajudar o Carlos, que ela quis ir, e aí o mentor fala para ela: olha, você tem certeza que você quer ir? Isso. Porque na Terra é diferente, né? Você vai ter as suas tribulações, pode ser que você caia, né? Sim. E ela passou majestosamente. Teve o seu brilho e não conseguiu que a Terra tirasse aquilo que ela conquistou, né? Ela já veio pronta e foi e passou por tudo e deu exemplos, né? Então ela estava encarnada ou mesmo desencarnada, vinculada a um outro orbe mais evoluído que a Terra, lá passando pelos processos de aprendizado, mas em tarefa de auxílio, ela se propõe a encarnar em um mundo mais grosseiro ou de matéria mais densa. Isso acontece até com frequência, né? Espíritos mais adiantados que, por amor a grupos espirituais, a famílias que têm, eles se propõem. O Quinto Varro, por exemplo, do livro Ave Cristo, é a mesma coisa. A Lívia também, foi mais ou menos isso há 2000 anos com Emmanuel, né? Eles encarnam com o fito de estimular, de mostrar, demonstrar pelo exemplo, mas incorrem, mais uma vez, nessa possibilidade ainda de falirem. Por quê? Por que eles incorrem ainda nessa possibilidade de caírem? Porque não são perfeitos. Porque não são puros, né? Ou perfeitos. Ainda tem liames com a matéria, nem todos plenamente resolvidos. Muito melhor do que nós, né? Mas ainda tem certo. Passíveis de tropeço. Passíveis de tropeço, exatamente. Então deu para entender aqui essa pergunta que é fundamental para a visão que o Espiritismo vai propor em torno da finalidade da encarnação. Agora nós vamos para a Revista Espírita, que é um manancial assim fantástico, né, de reflexões. Temos 2 mensagens interessantes sobre esse tema, necessidade da encarnação, na Revista Espírita. Elas são extensas e não vai dar tempo de trabalhar ambas, eu acho que nem uma delas somente de maneira completa. Eu vou tentar selecionar aqui ou trechos, né, que nos permitam analisar. A primeira está na Revista Espírita de fevereiro de 1864, um artigo, uma dissertação espírita chamada Necessidade da Encarnação. O espírito que comunica é o pai do médium, assistido pelo espírito Pascal, né, que foi um grande espírito aí. E aí ele diz assim: quis Deus que o espírito do homem fosse ligado à matéria para sofrer as vicissitudes do corpo com o qual se identifica, a ponto de iludir-se e de o tomar por si mesmo quando não passa de sua prisão passageira. Então, nos estágios mais iniciais, a relação dele com a matéria ela é tão entranhada que ele se acha a própria matéria. Ele se confunde com a matéria, o ser. Quando ele vai evoluindo, vai se depurando, ele vai conseguindo discernir melhor o instrumento da essência. Ele, enquanto espírito, o instrumento material. Mas quis Deus que esse fosse o programa para que ele sofresse as vicissitudes que estimulam ali, por meio do instinto de conservação, o desenvolvimento da inteligência no primeiro momento e depois da própria moral. Primeiro ele desenvolve a inteligência para lidar com intempéries, com problemas e tal, e depois ele vai entendendo também a necessidade de desenvolvimento moral. Os materialistas, voltando aqui, é como se um prisioneiro se confundisse com as paredes da cela. Os materialistas são muito cegos por não perceberem seu erro, porquanto se quisessem refletir um pouco seriamente, veriam que não é pela matéria do corpo que se pode manifestar. Concluiriam que, desde que a matéria desse corpo se renova continuamente, como a água de um rio, não é senão pelo espírito que podem saber que são sempre eles mesmos. Isso é interessante, porque se você parar para pensar,
todo o seu corpo, todas as suas células, depois de um determinado período, estarão inteiramente renovadas. E o que te mantém, então, sendo você mesmo? O que dá unidade ao seu ser, ao seu modo de pensar, aos seus hábitos, se o seu corpo está inteiramente, todas as suas células passando constantemente por processo de renovação? A matéria muda, mas o espírito... Então, o que dá unidade, né? É o espírito. Deixa eu ver aqui um trecho que seria interessante. Se Deus... vou pular aqui alguns parágrafos, que ele está falando mais dos materialistas, dos panteístas e tal, aí ele chega assim, se Deus quis que suas criaturas espirituais fossem momentaneamente unidas à matéria, repito, para as fazer sentir e a bem dizer, para que sofressem as necessidades que a matéria exige de seus corpos, no que respeita ao seu sustento e conservação. Dessas necessidades nascem as vicissitudes, que vos fazem sentir o sofrimento e compreender a comiseração que deveis ter por vossos irmãos na mesma posição. Então, das vicissitudes nasce, primeiro, a inteligência para superá-las. Então, vou ter que fazer ferramentas, roupas, instrumentos, veículos, né, de locomoção, vou ter que me organizar em sociedade, vou ter que estabelecer uma língua para facilitar a comunicação. Tudo isso veio das vicissitudes impostas pela matéria. Mas, à medida que o espírito vai se sensibilizando mais, ele começa a ter um olhar mais moral também. Ele começa a ver como isso gera dor e sofrimento em outros. E ele começa a desenvolver comiseração, ele começa a desenvolver indulgência, compaixão. Isso, às vezes, demora, né? Às vezes o espírito desenvolve muito o aspecto da inteligência e fica muito cerrado ali no egoísmo. Mas, cedo ou tarde, ele começa a ter esse olhar que vai além dele, além simplesmente das suas necessidades. Esse estado transitório é, pois, necessário ao adiantamento do vosso espírito, que sem isto ficaria estagnado. As necessidades que o corpo vos faz experimentar estimulam os vossos espíritos e os forçam a buscar os meios de as prover. Desse trabalho forçado nasce o desenvolvimento do pensamento. A justiça divina é maravilhosa, né? Porque primeiro é o básico, né? Para o corpo sobreviver. Nem pensa no espírito, né? Nem sabe que tem. Não pensa que o corpo então você vai desenvolver aprendendo a viver, a buscar as primeiras necessidades. E aí que você já conquistou tudo isso, né? Devagarinho ainda, aí já amplia, né? Vai buscar outras coisas mais. O pensamento, a moral, tudo a beleza, né? Tudo, né? É maravilhoso. Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que a gente desenvolve uma das principais virtudes nossas, que vai ser o nosso guia, que vai ser o livre-arbítrio. Porque a gente começa a ter o discernimento, e o discernimento vai trazer a nossa vontade, a gente vai escolher. Não, isso aqui é interessante, isso aqui não é, a gente começa a tomar um rumo na própria encarnação, né? E das outras muitas encarnações. Né? Então, assim, é maravilhoso, né, ver a obra divina a partir dessa perspectiva panorâmica. Então, você pensa, nós viemos de um estágio em que, se colocasse um espelho diante do indivíduo, ele mal se reconheceria a si próprio olhando para aquele espelho, né? Como são raros, por exemplo, os animais que se reconhecem olhando-se no espelho. São poucos animais, espécies, que já têm essa habilidade ou essa possibilidade, digamos assim. Assim também nós, né? Uma vez que o espírito, o princípio inteligente alcança o reino nominal e começa o desabrochar da razão, no princípio ele tem dificuldade até de se reconhecer. E aí você vai vendo o tempo passando, os estímulos operando, a dor, as necessidades, as trocas, né? Então, espíritos mais adiantados que encarnam no seio de coletividades mais primitivas, lançam sementes de novas ideias, tudo isso operando num trabalho incessante ao longo de milênios incontáveis, e de repente você chega a um ponto em que esses seres que outrora mal se reconheciam já estão elaborando um processo de escrita, já estão elaborando ferramentas as mais complexas, já estão começando a desenvolver ali os seus primeiros engenhos. É tão interessante que a gente divide, né, as idades a partir das nossas habilidades de engenho. Então, a idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro, são engenhos que o espírito humano foi aprendendo a manipular, a desenvolver a partir justamente dessas necessidades e do desenvolvimento do pensamento que daí decorre. Interessante também desenvolver
o espírito desenvolvendo leis para regular a vida em sociedade. A vida em sociedade, exatamente. Eu estou lendo um livro muito interessante atualmente, chamado Domínio. É um livro de um historiador, não sei se ele é britânico ou americano, chamado Tom Holland. E é muito interessante porque ele se propõe a mostrar a influência do cristianismo ao longo da história da humanidade, principalmente na civilização ocidental, como que essa influência é muito maior do que se imagina, como que ele perpassa muitas das nossas áreas. E aí tem uma hora lá que ele fala justamente desse resgate da questão jurídica, que teve o seu início lá em Roma, né? Ficou meio estagnada por um tempo, e aí o cristianismo resgata esse processo para organizar, para estruturar, né, o funcionamento das sociedades, resgatando inclusive a filosofia aristotélica para esse fim. Então, assim, você vê como é que o pensamento humano, individual e coletivamente, vem operando, a evolução vai se dando por meio dessas interações, é algo realmente muito fascinante de se compreender, especialmente a partir dessa visão panorâmica, né, que o Espiritismo nos dá. Kardec faz essa citação na codificação, quando as leis humanas se adequarem às leis universais, ou às leis de Deus, né, a sociedade vai... Prescindiremos, né? Diga. Nós já nascemos seres pensantes, assim, ou é mais ou menos igual aos animais? Nós nascemos mais ou menos em corpos de animais e vamos evoluindo, e essa também será a evolução dos animais, chegar também a ser um dia espíritos puros. Isso é uma coisa que eu tenho mesmo, assim, é outro tipo de, né, de espírito. Como é que funciona? Não, o Kardec ele deixa a questão meio que em aberta, embora mais à frente na sua obra ele meio que afunilhe um pouco para trazer essa visão que hoje creio é a visão mais bem aceita, né? A compreensão que mais pessoas aderem, que seria a visão também de Leon Denis, a visão do próprio Emmanuel, o que André Luiz vai apresentar no livro Evolução em Dois Mundos, em que nós temos os princípios inteligentes, que seriam uma espécie de espírito, sementes de espírito, vamos dizer assim, né? Estou usando um termo aqui que alguns outros não vão nem considerar o mais adequado, mas seria ali a primeira expressão do elemento material num processo de individualização. Então ele vai experimentando em invólucros inumeráveis. Você pega o livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai descrever justamente isso, desde as formas mais elementares de vida, onde ali já estão se ensaiando princípios inteligentes e vão passando para formas mais complexas. Por exemplo, as nossas células, cada uma delas é um princípio inteligente em si, em primórdios de evolução, que um dia, no processo multimilenário, alcançarão um estágio de individualização, passa-se por um processo específico que os espíritos não descrevem muito bem, em que então o princípio inteligente se transforma em espírito, com E maiúsculo, como Kardec define. Então, basicamente, você tem o princípio inteligente, ele vai experimentando por milhões de anos as mais diversas formas, desde as formas mais elementares, né, células, ele passa pelo vegetal, ele passa pelo animal, formas cada vez mais complexas, né, no reino animal, até que chega em um processo intermediário. E aí os espíritos não descrevem muito bem isso, eles dizem que existem planetas para isso, regiões onde isso se dá, sob a coordenação de espíritos mais adiantados, em que o princípio inteligente ele vai sofrer determinadas transformações, em que ele vai, enfim, chegar à condição de espírito propriamente, ser individualizado, agora no desabrochar da condição de humanidade. Seria um princípio espiritual até a situação de espírito, que são as inteligências, como que tem uma denominação? Os espíritos são seres inteligentes da criação. Até então, o princípio espiritual. Isso, um princípio inteligente, que é ou princípio espiritual, mas eles usam muito o termo princípio inteligente, até por isso, né? É uma inteligência que está desabrochando ali, e aí existe essa transição do princípio inteligente para o espírito, eles não deixam claro, eles falam, olha, por enquanto, vocês ainda não conseguem entender, né? Mas um dia vocês entenderão, mas existe uma transição em que então o ser torna-se o que nós conhecemos como espírito, com E maiúsculo, como Kardec define, para diferenciar de elemento espiritual, que é o E minúsculo. E eles não se aprofundam porque nós não temos capacidade de assimilar. O André
traz algumas coisinhas assim, sabe? No Evolução em 2 Mundos, ele traz algumas coisas. Que é um livro complexo, vamos dizer assim. Ele traz alguns traços sobre isso, mas a ideia seria essa. Então, nós temos arquivado em nós todo esse processo. Por isso, até na embriogênese, a gente recapitula muito do que foi vivido nesses reinos anteriores. Até, estou falando do meu olhar, né? Uma facilidade maior para compreender do reino animal para o reino mineral. Mas do reino mineral é difícil para mim compreender a evolução do reino mineral. Você pensa numa pedra, não é? Então, mas olha que interessante. O Emmanuel, o Leon Denis também vai tratar um pouco disso. O que está sendo desenvolvido no mineral? Tipo um burilamento, assim. Capacidade de Por exemplo, você pensa na química. Uma transformação. Você tem sintonia entre elementos ali, você tem afinidade entre elementos, você tem atração entre elementos. Então você está trabalhando esses primeiros processos de atração, de afinidade, de agregação. Depois na planta você começa a ensaiar sensibilidade. Depois no animal, o instinto enquanto inteligência rudimentar. Depois no hominal, a razão. Por isso tem aquela frase famosa do Leon Denis, que alguns criam a sua versão, que não é a de Denis. Ele tem uma similar, mas que não é a que geralmente o pessoal usa como citação. A conhecida que dorme no mineral, é isso? Exatamente. Sonha no vegetal, espreguiça-se no animal e acorda no hominal, é isso? Pelo menos outro dia alguém me perguntou isso no Instagram, lá, eu até mandei a citação correta, eu não sei se eu vou lembrar ela aqui, se alguém quiser achar aí para nós. A citação do Leon Denis, eu acho que é no livro Problema do Ser e do Destino que ele traz a citação, mas ele fala mais ou menos disso, que ensaia no mineral, alguma coisa assim. Dorme no mineral, eu li como dorme no mineral. Eu acho que é uma coisa assim, e desperta no vegetal, se espreguiça no animal. Não, espreguiça não é, espreguiça não é. Se espreguiça. Não seria do Leon Denis espreguiçar. Eu estou dizendo que é o jeito que eu li, achei interessante. Né? Tipo, você se espreguiçar para acordar no reino nominal, entendeu? Eu achei interessante. O Raoni já vai achar ali pra gente. Eu acho que o último é desperta no homem. Ou ele algo assim. sonha no vegetal, se eu não me engano. É Leon Denis? No Leon Denis. Leon Denis, o primeiro que eu achei, né? Depois eu vou pesquisar um pouco mais. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. É isso aí. Eu acho que tem a citação aí, se não me engano, é no Problema do Ser, do Destino da Dor, né? Problema do Ser, do Destino da Dor. É isso aí. Então, essa é a citação. Então, mais ou menos essa é a ideia. No mineral, a gente estaria ensaiando o processo. O Emmanuel e o André Luiz têm frases similares, conceituações similares. O Emmanuel, no livro Consolador, ele tem uma frase bem similar, em que ele fala dessas etapas, digamos assim. Mas é tão difícil entender que no livro dos Espíritos eles colocam que a distância do animal para o homem é semelhante do homem para Deus. Para Deus. É a diferença que o homem não vai chegar a Deus. Nossa, não, você tem que entender como é complexo. Eles mencionam lá para Kardec que em Júpiter existem animais, só que animais num tal estado que eles seriam como que força de trabalho, servidores dos espíritos de Júpiter. Mas seriam animais assim muito mais adiantados do que nós compreendemos por animais agora. Então assim é algo muito complexo, né? Não homens, não mesmo. Não, Estamos aqui, não. Estamos animais de Júpiter. Acho que é outra. A quem, né? Eu acho que isso é interessante porque há menos de um mês um colega da evangelização perguntou por que a gente não pode voltar como animal, porque às vezes a gente está tão próximo dele, né? Também tem psicose, né? Eu tinha acabado de ler essa passagem da Revista Espírita falando dos animais de Júpiter. Eu falei, nossa, mas se os nossos animais estão longe dos animais de Júpiter, ele está querendo que a gente, como homem aqui, volte para um macaco ou para um cachorro. É uma distância muito grande. Muito grande. É que às vezes a gente não tem ideia do que é essa distância desse elemento que eu falei aqui. Você olhar no espelho e se reconhecer
é um ganho, assim, é uma distância em termos de desenvolvimento de pensamento que nós não temos ideia. Então você põe o espelho na frente do animal e ele começa a brigar lá com o espelho, achando que é outra coisa. Parece algo simples, gente, mas isso é de uma distância em termos de evolução que nós não temos ideia. Ganhar autoconsciência é um trabalho multimilenário, né? Arthur, você disse que poucos animais se reconhecem. Tem algum exemplo? Os cientistas fazem estudos, então alguns chimpanzés se reconhecem, se veem no espelho e se reconhecem. Eu acho que elefantes ou cavalos, alguns parece que se reconhecem, gatos não se reconhecem, por exemplo, cachorros, não sei se todos os cachorros se reconhecem no espelho, mas são raros os animais, majoritariamente mesmo os símios mais adiantados ali, por exemplo, os chimpanzés, que conseguem os parâmetros para eles dizer esse reconhece, aquele não se reconhece? Aí eu precisaria analisar exatamente. Eu acho que basicamente o comportamento, porque é muito clássico, muito claro assim nos demais animais, o estranhamento que gera olhar, e eles até tentam combater, digladiar-se com aquele animal que está ali no espelho, né? O outro não. Eu acho que a sensação, por exemplo, de fazer movimentos com, sabe, assim, de quem está observando mesmo e fazendo a conexão de que é assim, entendeu? Ou às vezes ele usa do espelho para fazer um movimento e alcançar alguma coisa específica. Eu acho que não sei exatamente os critérios, mas eles devem ter alguma coisa assim, né? Muito interessante. Só mudando assim um pouco, eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, os espíritos muito atrasados, assim, tipo Hitler, quando eles se encarnam, eles voltam a ter formas animalísticas. Aí é um pouco diferente, né? Da encarnação em animais. Isso que você mencionou é a forma perispiritual. É o que nós conhecemos como zoantropia. Então, são espíritos, médiuns, por exemplo, de evidência, que trabalham em reuniões de desobsessão, reuniões, né, de trabalho com espíritos mais perturbados, já puderam experienciar esses casos de espíritos que se apresentam mesmo, às vezes, com feições animalescas. E às vezes nem animais assim que nós conhecemos, feições. Por exemplo, essa ideia do diabo, né, que a gente pinta e tal, ela não é de todo destituída de realidade, porque o espírito, basicamente, ele pode plasmar-se em condições as mais diversas no seu corpo perispiritual. Então você vai ter casos de espíritos em tal adoecimento psíquico que eles vão se apresentar com feições monstruosas mesmo, a ponto de assustar. E você imagina, alguém que no desdobramento pelo sono vê uma imagem dessa, volta para o corpo, acha que aquilo é de fato o demônio, pinta isso, né, nesses livros que temos, e aí está feita a ideia de que o demônio é assim. Mas no fundo, são espíritos momentaneamente com a forma deturpada. Um caso disso nós temos no livro Libertação, né? Ali um espírito que trazia muitas culpas da encarnação, os espíritos obsessores servem-se dessa brecha de culpa para induzi-la a adquirir uma forma de loba. Que é a licantropia. Licantropia. A ideia da licantropia, ou a ideia dos vampiros, tudo isso que parece assim muito fantástico, no fundo tem uma razão de ser. Eu penso que a lenda do lobisomem pode estar vinculada à visão do médium de um espírito com forma de lobo, né? Homem e lobo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, zoantropia é as mais diversas formas, cobras, dragões, etc. Né? E o sofrimento do espírito é muito grande. Coincidentemente, na segunda-feira dessa semana, nós tivemos na reunião mediúnica a manifestação de um espírito que estava com forma animal, né? E o médium, ou a médium no caso, se retorceu tudo, né? Quem estava na mesa pôde ver, quer dizer, aqueles que não estavam vibrando, de olhos fechados, mas e grunhia, uma dificuldade imensa. E depois que a reunião acabou, a médium estava falando do sofrimento do espírito, uma coisa assim. Sim. E nós depois mandamos um texto exatamente falando sobre isso. Porque no momento eu não me lembrei do termo zoantropia, porque licantropia se cita mais, que seria a forma do homem lobo. É que o likos do grego é lobo, né? E o zoô já de animal, né? A zoantropia seria a forma de qualquer outro animal. Exatamente.
Mas o Exatamente. sofrimento é muito intenso, né? Achei aqui, ó, só para E complementar. muitas vezes subjugado por outros espíritos que aproveitam da culpa que aquele espírito sente e de uma forma hipnótica, digamos assim, fazem com que ele tome essa forma perispiritual. Né? Sugestionamento mental, exatamente. Às vezes é processo de subjugação, às vezes o espírito mesmo se propõe a apresentar-se assim para gerar medo, né? Gerar alguma coisa no médium ou nos outros espíritos. Então existe esse caso, mas não significa que ele vai encarnar em animais. Isso não é viável, não é possível do ponto de vista evolutivo, até porque a natureza perispiritual já é muito diversa, a espiritual já é totalmente diversa. Mas ele pode apresentar formas animalescas, mas de novo, isso é condição temporária, é adoecimento do espírito que no tempo vai ser retificado. Né? Tanto é que a manifestação na reunião mediúnica é que a espiritualidade maior trouxe, resgatando, né, para iniciar um tratamento nele e tal, para que vá recuperando a forma perispiritual, enfim, se reequilibrando. E deve ser um processo demorado. E aí entra uma das grandes finalidades da encarnação. Porque como é que você vai começar a tratar um espírito dele? Sim. Você tem que mandar ele para a matéria, para ele esquecer, para ele entrar num processo ali de hibernação, né, pelo sono que a matéria impõe, para ele aos poucos desvinculando desse tipo de ideação. Os processos de ovoidização também, que nós vemos escritos lá para André Luiz, são processos gravíssimos. Até o ovoide, eu diria que seria o limite ali de desequilíbrio psíquico, né? Nem forma não tem mais. Que ele já perde a forma, né? Ele fica numa forma ovoide, por isso. E aí são processos de adoecimento que vão demandar às vezes muito tempo do espírito para retificar-se, reequilibrar-se de novo e poder seguir adiante. Então existem esses casos que a literatura espírita vai nos ajudando a entender, tirando qualquer aspecto fantástico, né? Explicando as coisas. Existem, mas são coisas perfeitamente compreensíveis à luz do entendimento espiritual, dos fenômenos da mente, do perispírito e tudo mais. E sempre transitório. E sempre de natureza transitória. Só para complementar, a frase do Emmanuel no livro Consolador, similar à do Leon Denis, é: o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Então ele traz também um pouco dessa escala. Não falou do mineral. Não sei se na frase completa tem o mineral. Em algum momento ele ou o André Luiz falam do mineral também. Beleza. Voltando aqui à questão. Deixa eu ver onde eu tinha parado. Tendo assim o espírito adquirido o hábito de trabalhar, é a ele constrangido pelas necessidades do corpo, o trabalho, por sua vez, se lhe torna uma necessidade, e quando desprendido de seus laços, não tem mais de pensar na matéria, pensa em trabalhar em si mesmo para o seu adiantamento. Então, por hora, a matéria ainda é um instrumento, mas quanto mais progride o espírito, mais ele percebe que o trabalho mais fundamental é em si mesmo. Agora, compreendeis a necessidade para vosso espírito de estar ligado à matéria durante uma parte de sua existência, para não ficar estacionário. Essa uma parte que ele fala aqui é milhares e milhares de anos, tá? Eles falam, a encarnação, a necessidade da encarnação é transitória. Sim, ela é transitória, mas esse transitório aqui é milhares e milhares de anos, tá? Até se chegar à condição de espírito puro. Diante da eternidade é um lapso, mas é muito tempo. Outro dia, não foi do Otacílio que eu vi, mas alguém citou que o Otacílio teria dito por nós, não sei onde ele encontrou essa informação, mas teríamos entre 3.000 e 5.000 reencarnações na condição que nós estamos. Então imaginamos o que falta, porque a gente está na esteira evolutiva, a gente está lá no comecinho ainda. Isso considerando que a gente começou por aqui, e se a gente já vem de outros lugares? Então tem muito... Na verdade é uma hipótese, né? É uma hipótese, possibilidade, exato. Vou deixar claro, né? Sim. Mas estima-se, né? Então eu fico imaginando quanto para chegar à situação de Jesus, Espírito puro, né? Quanto nós precisamos. Né? A outra mensagem sobre a necessidade da encarnação está agora na Revista Espírita de agosto de 1869. Né? Kardec já tinha desencarnado, mas foram textos que ele tinha lá nos seus arquivos e que aqueles que administraram a Revista Espírita após a partida dele foram inserindo ao longo do tempo na Revista Espírita ali. Então chama-se Necessidade da Encarnação também.
Kardec até coloca uma introdução aqui, ele fala: a pergunta seguinte foi feita a propósito de uma antiga comunicação na qual fora dito que certos espíritos não tinham encarnações carnais, mas somente um corpo perispiritual. Então Kardec admite aqui que até mesmo espíritos afirmavam isso, não só encarnados, desencarnados. É o que se chamava erradamente de encarnação espiritual, o que seria um contrassenso, levando-se em conta que a palavra encarnação implica uma ideia de substância carnal. Teria sido mais exato que certos espíritos nada tinham a não ser a vida espiritual. E aí ele faz então a pergunta, né? E aí um espírito responde através de um médium, que o senhor D, talvez seja o Delane, né? Há espíritos que não estejam submetidos à encarnação material? É possível, sem submeter-se às provas da vida ordinária, adquirir certos conhecimentos e chegar à perfeição? Que pensar das comunicações dadas nesse sentido? Então, nos estudos lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec muitas vezes levava coisas, comunicações que ele recebia, perguntas e mesmo informações vindas de outros grupos espíritas, não só da França. Sim, isso que eu falei, interlocutores, me faltou a palavra, correspondentes, né, pessoas que correspondiam com ele levava isso para debate na Sociedade Parisiense e muitas vezes eles recorriam então aos espíritos, solicitavam via vocação direta ou via fazer um pedido, olha, se algum espírito puder nos esclarecer, e tinham vários médios na sociedade, e aí eles traziam a resposta. E aí, no caso, o espírito que responde aqui é Clélie du Plantier, e eu não vou ler tudo, mas ela diz assim, eu imagino que é ela, né? Não sei em francês. Não, a encarnação puramente espiritual, ou para falar mais exatamente, a encarnação perispiritual, a existência incorpórea não é suficiente para a conquista de todos os conhecimentos necessários a um certo estado de adiantamento moral e intelectual. Destinando-se os espíritos, à medida que progridem mais, a participar cada vez mais ativamente no mecanismo da criação e devendo dirigir a ação dos elementos materiais, presidir as leis que põem os fluidos em vibração e determinam todos os fenômenos naturais, eles não podem chegar a um tal resultado senão pelo conhecimento dessas leis e não as poderão conhecer e aprender a dirigir sem que primeiramente a elas estejam submetidos. Até um contrassenso essa expressão encarnação espiritual. A encarnação pressupõe carne, tá certo? E a espiritual fica meio um tanto quanto. Que é o que Kardec falou lá no início, né? Então, olha que interessante, ela está dizendo, um dia você vai ser um Cristo que vai organizar o funcionamento de um planeta, pensando na lei de gravidade, em todas as leis ali da química, da biologia, que vão reger o funcionamento desse planeta e dos seres que ali vão evoluir. Mas para que você saiba coordenar essas leis, um dia você tem que ter estado submetido a elas. Ou seja, ser você o encarnado, para depois que você consiga controlar e estabelecer. Tem que ter conhecimento de causa. Exatamente. E um aspecto também que eu imagino que a encarnação seja uma necessidade, ou as reencarnações, é para promover o progresso do mundo material em si, né, Arthur? Lembrando que a melhoria, embora em algumas fases a gente é mais agrida a natureza do que trabalhamos a favor dela. Mas a gente tem que lembrar que a longo prazo o mundo ele é simples cenário. Vai deixar de existir. Ele é simples cenário. Então assim, claro, fará parte do processo a implantação do reino de Deus na Terra, mas não é essa a finalidade, é consequência simplesmente, porque o mundo ele tem caráter transitório. Eu me lembro recentemente eu fiz uma palestra ali perto de Ribeirão Preto, o tema A Obra-Prima de Deus. E eu me baseei numa mensagem do Kaibar, que está no livro Ceareiros de Volta, e eu achei simplesmente fantástico, né? Essa frase que o Kaibar colocou. Ele fala assim, basicamente: olhe para todas as constelações, para todos os sistemas solares que existem na criação, as estrelas as mais belas, as mais grandiosas, as mais gigantescas que nós temos, né? Estrelas diante das quais o nosso Sol parece um pirilampo, de tamanha grandeza que são. E ele diz assim, tudo isso não chega a valer um espírito sequer. Até porque essa estrela vai se apagar. Não, essa é a ideia. E o espírito essa é a ideia. Por mais grandiosa que seja a estrela, que mantém um sistema em torno dela de planetas, de satélites e tal, tudo mais, por mais grandiosa, ela não chega a valer um espírito. Porque ela tem data de validade, o espírito não. Eu falei, nossa, olha que visão fantástica essa.
um espírito qualquer que seja, ele é muito maior em termos de potencial de realização na obra divina do que qualquer criação material, por mais bela e grandiosa que seja. Porque tudo que nós olhamos, quando fala isso, está morto, vai morrer, né? Da matéria, da é matéria, isso. assim, né? Então, é por isso que ele fala, o Espírito é a obra-prima de Deus. É por isso que pus o título. O Espírito é a obra-prima. Essas outras são bonitas, são belas, a gente tem que ter o cuidado com o planeta e tal, mas é simples cenário transitório, quando você olha a longo prazo, né? Na visão panorâmica. E pensar o contrário seria extremamente desalentador, né? Se você pensar que somos só matéria, não é? Mas a espécie humana se reproduz e sempre tem, mas um dia o sol vai se apagar e a Terra não tem mais condições de vida material, a espécie humana findaria, não é? Quer dizer... Seria o fim. Não tem sentido olhar dessa forma. Não há fim. Então, ela tem mais aqui alguns trechos, fica aí depois, né, para quem quiser complementar em casa. Eu gostaria de encerrar aqui com uma mensagem do Emmanuel, que de certo modo vai ser uma síntese disso que nós temos falado, mas eu acho que vale, antes da gente entrar na mensagem do Emmanuel, passar aqui por um ponto, que é um ponto muito importante. A gente já falou aqui essa frase, né, da carne é fraca, e do ponto de vista filosófico isso engendra uma reflexão das mais importantes. Outro dia eu até falava com um amigo, ele falava, o pessoal recorre a essa frase, a carne é fraca, né? E ele achava que a carne é fraca é um ditado popular. E na verdade não é, né? A carne é fraca é uma frase de Jesus, por incrível que pareça, embora interpretada de maneira muitas vezes equivocada, e as pessoas associam até um ditado popular, e eu falava, não, mas essa frase é de Jesus. Aí ele até assustou assim, mas Jesus falou isso, né? Mas o foco popular é atribuir os meus defeitos à carne, né? Ou seja, não é responsabilidade minha, a carne é fraca, né? Quer dizer, estão me isentando de culpa porque a carne é fraca, né? Esse é um ponto. Esse é utilizar inadequadamente, na verdade, a colocação de Jesus. Sim, esse é um ponto extremamente importante. Eu acho que não poderíamos passar por esse versículo que trata da carne sem pelo menos mencioná-lo e indicar aqui uma sugestão de leitura, que é um estudo que Kardec faz na Revista Espírita de março de 1869, ou seja, o último mês. Na verdade não, né? Ele ainda coordena, ele deixa prontinha a Revista Espírita de abril de 69, ele desencarna em 31 de março de 69 e já estava prontinha a edição de abril de 69. Então a última, coordenada integralmente por Kardec, foi abril de 1869. E ele já não estava mais encarnado, então? Não, já estava pronto. Eles lançam, mas já estava pronto. Mas aqui é a penúltima, março de 1869, Kardec faz um estudo muito interessante, intitulado A Carne é Fraca. Ele até coloca um subtítulo, Estudo Fisiológico e Moral. Porque essa questão terá altas implicações do ponto de vista moral, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das ciências do mundo. Esses dias mesmo eu via, vez ou outra surgem essas notícias assim nesses sites, né? BBC, UOL. Um dos maiores biólogos, um dos maiores cientistas do âmbito da biologia aí no mundo, defendendo que não existe livre-arbítrio, que tudo é determinismo, porque tudo está condicionado a meio e fisiologia. Outro dia eu até conversava com a Flavinha, ela falando lá de um professor, um orientador que ela estava fazendo um curso, e ele basicamente falava isso, que a gente acha que a decisão nossa é a decisão do cérebro, na verdade, e que você não teve livre-arbítrio algum nisso. Isso tem impactos, isso tem implicações as maiores, do ponto de vista, por exemplo, da penologia, da criminologia. O César Lombroso estudou muito isso e outros que vieram nessa questão, porque se tudo é determinismo, o que é responsabilidade? Onde está a responsabilidade? Não existe responsabilidade. É a plena sanção, né, de todas as paixões, de todos os desejos, porque é pura e simplesmente produto de determinismo, porque a carne então é fraca e o elemento material determinaria tudo, seu cérebro determinaria tudo, né? A sua natureza fisiológica, a sua genética determinaria tudo. Então esse é um embate muito antigo, desde os tempos lá de César Lombroso, que depois aderiu ao espiritismo, né? Do ponto de vista da penologia, da criminologia humana,
entre cientistas e juristas. Existe responsabilidade ou não, livre-arbítrio ou não? Até que ponto o indivíduo está determinado a cometer um crime? Ou até que ponto ele teria escolha ou não? Mas do ponto de vista da doutrina espírita, isso vai se explicar muito tranquilamente, muito claramente, porque sempre o espírito tem preponderância sobre a matéria. Existem casos mais circunstanciais em que talvez o espírito estará na matéria desprovido de todo o discernimento, né? Transtornos que ele nasceu, alguma coisa assim, mas até isso é um efeito e não é causa. Isso é efeito de escolhas equivocadas, desequilíbrios do pretérito. Então, sempre o espiritismo, ou essa visão do espírito atrelado à questão da carne, vai dizer que do ponto de vista moral nunca há expresso determinismo, fatalismo nas escolhas. Sempre há possibilidade de escolha, há sim livre-arbítrio. Caso contrário, tanto a justiça humana seria inútil como a própria justiça divina. Não existisse livre-arbítrio, possibilidade de escolha. Claro que existem arrastamentos, influências, tendências, tentações, né? Um espírito será mais suscetível a outro a ter determinado tipo de atitude, mas em última instância ele é sempre livre para escolher no âmbito moral. Então Kardec vai basicamente tratar muito disso nesse artigo, e por isso que é tão importante, para que a gente não caia, né? Eu lembro que teve uma época que na rede social um jovem veio falar comigo, e ele muito entusiasmado com o espiritismo, mas ele estava num conflito profundo, porque ele estava estudando esses temas, né, da biologia e tal. Ele falou, mas eu vi um TEDx lá que o cara fala que não existe livre-arbítrio, como é que o espiritismo vai se lidar com isso se a ciência está falando que não tem? Eu falei, meu amigo, muito tranquilamente o espiritismo vai lidar com isso. Ele não alcança certas coisas, tão pouco a ciência, que o espiritismo já alcança. E ele toma muita coisa sendo causa, quando na verdade ela é efeito. Né? Ele toma o cérebro como sendo causa, quando na verdade ele é efeito. O cérebro é efeito da ascendência da mente sobre o cérebro. Até o nosso corpo, ele é muito impactado, ele é moldado a partir de características do espírito. E aí ele ficou, né, naquele conflito e tal, entre ciência e espiritismo, e a gente foi elucidando. Não sei se ele realmente concordou ou não, né? Mas, vez por outra, vocês vão ver isso ainda, principalmente no âmbito da biologia, das ciências mais biológicas, essa questão de pender muito para um determinismo, na ausência da consideração do espírito. Então, para a gente encerrar, então fica aí essa sugestão, o artigo março de 1869, A Carne é Fraca, um estudo bem interessante de Kardec. Vamos ao livro Roteiro, capítulo 2, No Plano Carnal. No Plano Carnal. Vai ser uma síntese aqui do Emmanuel em torno da função da matéria, da carne, no processo evolutivo do espírito. E ele diz assim, isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Já pararam para pensar isso também, que a matéria, ela nos ajuda a focar no que é mais essencial por hora? As percepções mais estreitas da matéria, elas nos ajudam a não ficar tão distraído com o tanto de coisa que tem para além dela. Então a gente foca mais no que há para fazer aqui, para que a gente ganhe sensibilidade, maior percepção sensorial com o passar do tempo, né? Então a gente fica dentro dessa concha. Essa ideia toda da matéria, da carne, me faz lembrar a figura, por exemplo, da semente. A semente é só quando ela está na cova escura que ela recebe os estímulos propícios para que ela então germine. Enquanto estava fora, ela não germina. Quando ela está na cova escura, submetida àquela pressão da terra e a todos os estímulos químicos ali dentro da terra, é então que ela sente o estímulo para vencer a terra em busca do sol. Mesma coisa o espírito. Entrando na conchinha lá, na covinha escura da matéria, é que a gente sente, pelos estímulos aqui, a gente se sente impelidos a buscar o sol da espiritualidade, vencendo a própria matéria que nos limitou por um tempo, né? A semente lá na covinha. Então, visão, audição, tato padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Então, o que a Vanessa falou do esquecimento, que tem uma função muito importante de desvincular a mente de certas coisas
para fazê-la conectar-se a outras mais prementes, desvincular-se de certos adoecimentos muito graves momentaneamente, para poder operar e renovar-se. O cérebro e a encarnação vão propiciar isso, né? O esquecimento. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos, aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Então nós temos para evoluir do passado o que nos é necessário: tendências, hábitos, e não a lembrança toda e clara do que fizemos. Kardec vai ser bem claro, porque uma das principais indagações ou questionamentos mas por que então? Como é que eu posso considerar que é justo o esquecimento, ou estar pagando aqui por uma coisa que eu não lembro que eu fiz, que eu não sei que eu fiz, como é que foi? Por que eu não lembro das coisas? Né? E aí Kardec vai ser muito lúcido, falar, olha, você tem o que você precisa do passado, tendências e hábitos. O mais seria peso demais para suportar por hora, seria desviar o foco do que você tem a realizar. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Então, começa com as demandas mais básicas do instinto, os automatismos aqui do primeiro andar da casa mental, operando no plano da vontade, que é o andar intermediário da casa mental, visando o andar superior da casa mental, que é o superconsciente. Então, essas forças inexploradas e infinitos recursos a gente vai acessando gradualmente por meio da vontade. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada em temporário ouvido, mas não absoluto, porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se enquanto no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes. O que ele está dizendo aqui? Quanto mais evoluído, mais difícil é estar no corpo, mais difícil é estar na matéria, porque o anseio de espiritualidade vai se tornando cada vez maior, a restrição que o corpo impõe vai se tornando cada vez mais difícil, mais pesada. Então, o espírito vai ter que ter muita força mesmo, muita perseverança. Por isso, inclusive, o sono. A gente acha, os fisiologistas acham que o sono tem o único propósito de descansar o corpo, o cérebro e tal. Esse é um dos, mas o principal propósito do sono é permitir o espírito momentaneamente sair do corpo. Ter um momento de liberdade, um hausto de espiritualidade, de contato, né? Claro que nem todos, a imensa maioria ainda não vai se aproveitar muito bem desses momentos. Mas essa é a ideia, porque não fosse isso, diz Emmanuel em outra mensagem, seria inviável a encarnação de espíritos mais evoluídos. Eles não suportariam tal restrição que o corpo impõe. Tanto é assim, que a Ivone, por vezes, nos seus processos de dobramento, ia a esferas mais sublimadas, e o Charles tinha quase que arrastar ela de volta para o corpo, porque ela não queria voltar, rebelava, não volta, não quer saber daquela prisão, daquele cárcere. Mas experiências de quase morte é que muita gente que já passou fala, não, eu estava tão maravilhoso, quero voltar. Eu não queria voltar não. Exatamente. Aí lá que seu tempo não acabou. Então, o médium, dependendo ali da invigilância, pode ter complicações mesmo nesse processo. E ela, o Charles, tinha vezes que tinha que ser bem enérgico com ela, porque não dá, né? Assim, o espírito sente aquilo, é tão diferente do que é o corpo. Agora faz até mais sentido que o Chico falou aqui, uma das virtudes mais difíceis é a paciência. Exatamente. Saber... Imagina, ele que também tinha essa liberdade, enxergava tudo, percebia tudo, sentia muito. Desdobrava-se muitas vezes. Facilmente. Porque a verdade do sono é tão importante para eles, eles têm menos tempo de sono, né? Exatamente. Pouquíssimo tempo de sono, né? 3 horas, 4 horas de sono, e olha lá, ele, Eurípides. Então, dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Sob as constrições naturais no plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se, a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Então, olha que interessante.
Você vem para o corpo para cada vez mais precisar menos do corpo. Você vem para a matéria para conviver com as vicissitudes da matéria, com a impermanência da matéria, para que nos choques de convivência com essa impermanência você possa cada vez mais aprender a valorizar aquilo que é realmente permanente. Então, você vem para a matéria, no início você dá tudo para ela, e você se apega excessivamente ao que é impermanente. E aí você sofre por conta disso. Né? Se você dá tudo ao prazer material, felicidade só de natureza material, o que vai acontecendo? Você vai sofrendo muito por causa disso. Essa é a raiz da doutrina de Buda. A principal causa do sofrimento: apego à impermanência. O que esse apego à impermanência, gerando desencanto, vai fazendo com o espírito? Vai fazendo ele parar e pensar: puxa vida, então não dá para ficar dando tudo para isso, eu tenho que procurar outras bases. E ao invés de voltar-se tanto para fora, dentro do corpo, ele começa a aprender a voltar-se para dentro. E ele descobre algo que é mais permanente. Ele começa a descobrir uma felicidade que é mais perene. Então, o contato com a impermanência lá fora, gerando desencanto, foi que fez com que ele voltasse mais para dentro, em busca de bases mais sólidas do espírito. É isso que Emmanuel está descrevendo aqui. O budismo, né, no seu caminho óctuplo ali, vai tratar basicamente disso. Então, voltando aqui, aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize no máximo seus recursos no espaço e no tempo. É dosado, gente, porque se a gente visse tudo que está acontecendo aqui agora, no mínimo a gente ia ficar perturbado. Exíguas frestas, dosando o que eu consigo acessar, para que eu foque no que é mais essencial por hora. Ganhou mais controle de emoção e de mente? Então vamos abrir um pouco mais os véus. Enquanto não, fecha o véu, senão você fica doido. Né? Limita a luz, senão você fica cego, deslumbrado. Para isso também serve a matéria. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. É o exemplo da sementinha que a gente falou, buscando o sol, o verme também. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares, poderes do espírito. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Lembrando aqui o Leon Denis. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. As faculdades sensoriais são insignificantes réstias de claridade, descerrando-lhe leves notícias do prodigioso reino da luz. E aí ele conclui: quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria com que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. A gente passou mais rápido, né, infelizmente, dado o avançado do tempo, porque é uma mensagem que é todo um estudo, mas fica aí a referência para que vocês possam depois meditar um pouco mais e entender a maravilha, a perfeição, a sabedoria do plano divino, que muitas vezes não alcançamos e por isso dele duvidamos, dele reclamamos, mas quanto mais o compreendemos, mais veremos como tudo está sábia e amorosamente organizado para a nossa evolução. Alguma questão, alguma dúvida? Então, esperamos ter deixado bem claro como o Espiritismo vê a matéria. Diferentemente dessas outras ideias que veriam nela antes um problema do que parte do processo, o Espiritismo lida muito naturalmente com a matéria como sendo um instrumento abençoado, bendito ao Espírito, desde que saibamos construir com ela a relação de equilíbrio que nos é pedida. Né? Então essa é a ideia. E por isso Jesus veio em carne também, não só nesta última vez, mas também passou por todo o processo como nós. Semana que vem, então, a gente avança para o próximo versículo,
que é o versículo de número 3. Por hoje, então, a gente fica aqui, agradecendo mais uma vez a todos que nos acompanharam aí de casa. Se Jesus assim nos permitir, na semana que vem, então, nos encontramos mais uma vez. Um grande abraço para todos.